A verdade é que muitos só querem a nova chance depois de passarem pelos seus ventres de baleia, pessoal. Já viu os testemunhos do cara que morreu, vai para o céu, aí lá Deus fala com ele assim: não quero você aqui agora não, volta para a terra. Aí esse cara volta pregando, irmão, ele sai ganhando multidões. Por que não ganhou antes, Angélica? Porque eu posso curtir o que eu quiser aqui primeiro. Um dia o Pedrão, sobre essa pedra edificaria minha igreja, o Pedrão, Simão, ele está lá no seu tempo com Deus, lá em Atos 10, e horário do almoço, aquela fominha batendo, o pessoal está demorando a fazer o almoço, ele entra de joelhos na presença do Senhor: ô Pai, Tu és lindo. E ele começa a ver um lençol sendo baixado assim, aí ele começa a sentir o cheiro da comida, ele: eita, que maná. Quando ele vê baixando o lençol na frente dele, ele vê um monte de carne que era imprópria para ele comer. Ele vê um monte de carne de animal que os judeus não costumam comer. Aí ele fala: estou com fome, mas misericórdia, não vou comer isso. Aí Deus fala com ele assim: Pedro, mata e come, Pedro. Ele falou: não, misericórdia, longe de mim fazer isso. E a visão vem de novo, e a voz vem de novo e fala: Pedro, mata e come, Pedro. De maneira nenhuma, Senhor. E a visão fala: Pedro, mata e come. Ele não estava entendendo o que era, porque ele estava com fome. Deus foi usando a analogia da fome com ele. Aí sabe o que acontece? Chega uma carruagem, vindo da casa de um cara chamado Cornélio. E Deus apareceu para o Cornélio. Ele era gentil, ele não era do povo de Deus. Deus falou: Cornélio, as suas ofertas subiram como memorial diante de mim. Vá na casa do Simão, curtidor de couro, vai ter lá um Simão Pedro. Manda chamar ele, traz ele para cá, porque eu quero que ele fale da minha palavra para vocês. Luiz, uma vez Deus falou, o Cornélio pegou sua comitiva: a gente vai lá buscar esse cara. Mas onde é esse cara? Procura lá a casa do Simão Curtidor, ele está lá na casa dele. Mas fala que não é o Simão Curtidor que tem que vir, não, é outro Simão, o Simão Pedro, que está lá. Você tem certeza? Você ouviu? Ouvi, rapaz, vai lá buscar. Uma única vez, o Cornélio faz todo o esforço para trazer Pedro. Agora o Pedro, quando ouve a voz, de maneira nenhuma, Senhor. O Espírito Santo, quando interpreta para Pedro, fala: Pedro, tem um cara aí fora, que ele é gentil, e ele mandou uma comitiva para vir buscar você, para ir lá pregar para eles. Pedro ainda fica resistente. Pedro ainda faz eles subirem. Pedro ainda bota eles para passar a noite lá, averiguando a situação. Não foi os caras que tinham falado com Pedro primeiro, foi o Espírito Santo que falou com Pedro, mas Pedro ainda ficou resistente. Sabe por que o Brasil está nessa situação, irmãos? A gente tem muito mais dificuldade para convencer um crente a fazer a obra de Deus do que um mundano a aceitar Jesus. E a proposta é que o Brasil agora é um país de desviado. Você vai falar de Jesus para alguém? Não, já sei. Já dei aula sobre isso. Não, fui pastor numa igreja. E viveu isso? Não, viver é outra coisa. Pregar e saber eu sei. Cornélio foi com uma palavra. Pedro esperou um tempo para ir ainda. Cornélio não sabia de nada. Quando Pedro chega com a comitiva, todo mundo está feliz recebendo o Pedrão lá. Sabe o que Cornélio fez nesse tempo, José? Enquanto Pedro não chegava, ele mandou a vizinhança todinha: ei, vão lá em casa, está chegando um cara aí, ele vai vir falar sobre Jesus para nós. Ele vai vir falar do Espírito Santo para nós. Vem, traz sua família, vem para cá, vai ser um tempo precioso. Saiu chamando a vizinhança inteira para estar lá. E Pedro, resistente: eu não vou lá não, cara. O cara nem é crente. Esse cara é gentil? Não vou lá não. E o Cornélio não está sabendo de nada. A motivação dele, Ramírez, é: ei, chama aquele seu parente que está precisando ouvir a palavra, traz para cá, vamos estar junto aqui, daqui a pouco ele está chegando. Ele não sabia que o Pedro estava resistente para vir,
Mas ele não tem nada a ver com Pedro. Ele ouviu a voz de Deus, ele está confiando na voz de Deus. Eu não sei como é que foi o seu processo para estar aqui hoje. Eu não sei se você estava com vontade de vir para a igreja hoje ou se foi forçado a vir para cá. Eu não sei se você está na igreja porque você ama estar na igreja, ou se você está na igreja porque você é forçado a vir para a igreja. Mas eu sei que as pessoas que estão esperando aquilo que Deus confiou à sua vida, não estão nem aí para isso que você sente, elas precisam daquilo que Deus colocou em você. Você já viu o Salmo 73? O Salmo de Asaf? Que o cara está indo para a casa de Deus revoltado, porque ele está indo a pé para a casa de Deus, Daniel. Aí ele passa e vê um cara com um carrão ali, ele fala, esse cara fala mal de Deus e está tendo tudo bom e do melhor. Aí ele passa e está sentindo o cheiro do churrasco na casa do vizinho, vê um casarão ali, nossa, esse cara não sabe nada de Deus e estão vivendo melhor do que eu. Esse Asaf, ele começa a se comparar com os ímpios, começa a se comparar com aqueles que não são justos. Esse Asaf, ele faz um salmo com coração amargo, porque ele ficou se comparando com as pessoas que não servem a Deus. Você sabe quem é esse Asaf? Quando ele está fazendo isso, a mudança dele acontece quando ele chega na casa de Deus. Ele fala, até que eu entrei no seu templo. E aí eu descobri como que é o final da vida deles. O final da vida deles não é semelhante ao meu final daquele que está servindo ao Senhor. Mas você sabe quem é esse Asaf? Lembra quando Salomão inaugura o templo? Você lembra da Shekinah que desce? Sabe quem era o cara responsável pela adoração? Asaf. Era o Asaf que estava pronto, Daniel, para fazer o louvor. Era ele que ia atrair a adoração. Ele foi aquele que atraiu a Shekinah de Deus para aquele templo recém-inaugurado. Foi ele que estava no momento da adoração, quando veio uma glória que jogou todo mundo no chão, e eles caíram como desmaiados diante da presença do Senhor. Foi esse Asaf, irmão. Alguém que atraía a presença em um nível que ninguém jamais viu. Mas que o coração dele foi um coração que, quando começou a se comparar com os outros, ele achou que o mundo aqui era melhor do que a eternidade com Deus. Quando ele entrou no templo, ele lembrou de tudo que ele viveu com Deus. Quando ele entrou no templo, ele lembrou que tem dias que ele estava moído, mas quando ele começou a louvar o Senhor, a glória de Deus desceu, a presença do Senhor inundou. Ele estava pronto para jogar a sua vida literalmente fora, mas aí veio uma palavra do coração de Deus para o coração dele, e ele falou, não é o fim, não é o fim, eu vou além. A família estava arruinada, mas ele está no templo, e agora ele recebe uma palavra, e ele tem disposição para avançar, ele tem disposição para correr atrás do tempo perdido, ele quer ir além. Foi no templo que ele recebeu essa palavra. Ele percebeu, não, o que tem fora pode ser bom, mas o que tem no templo é melhor. Estar aí fora pode ser bom, mas estar com Deus é melhor. Viver esse mundo pode ser bom, mas viver a eternidade com Deus é infinitamente melhor. Vai Pedro, mata e come. Vai Pedro, o que era impuro eu estou tornando puro. Vai Pedro, você vai ser o caminho para purificar aqueles que estão impuros. Vai Pedro, eu te dou uma palavra. Vai Pedro, eu te dou uma mensagem. Vai Pedro. Irmãos, quando ele chega lá, até o Espírito Santo de Deus desce sobre todos, uma coisa que nunca tinha acontecido. Pedro teve que se justificar diante da igreja. Irmãos, eu preguei para eles, tá? Mas é porque quando eu estava falando, o Espírito Santo de Deus já desceu sobre eles. Jonas, vai para Nínive. Vou não, Senhor. Tá doido, eu sei o que é que Nínive fez. Jonas, não tem a ver com a rivalidade entre vocês dois, Jonas.
tem a ver com o meu propósito sobre eles. Não tem a ver com os conflitos que você passa dentro de casa, irmãos. Tem a ver com o propósito de Deus. Não permita que algo te puxe para baixo, roube sua luz, dificulte a sua respiração, o seu ar, para que a partir disso você fale: eu tenho uma nova chance, vou começar a fazer. Não queira viver o mundo, filho pródigo, para depois voltar e descobrir que tudo que você precisava estava em casa com seu pai. Mulheres, festas, bebidas, amigos, melhores hotéis, melhores classes de viagem, até que um dia eu senti saudade de casa e descobri que o meu pai estava dentro de casa. Descobri que a minha herança, que eu desperdicei, havia algo em casa, porque o meu pai não permitiu que tudo fosse desperdiçado. Eu estou aqui depois de ver tudo isso, comendo as bolotas dos porcos, eu estou todo sujo, eu não tenho mais sapatos, eu não tenho mais o anel que mostrava que eu era filho, as minhas roupas estão sujas, o meu cheiro está horrível, eu não tenho onde dormir, eu faço a minha cama em qualquer lugar que dá para deitar, e eu tinha tudo isso em casa, irmãos. Aí uma vozinha: por que você não volta? Porque eu tenho vergonha na cara, né? Poxa, eu pedi herança. Volta lá. Não volta não. Sabe, eu vou voltar, mas eu sei que eu já não sou mais filho. Vou pedir para ser um jornaleiro, alguém que trabalha ao dia para ele. Eu vou falar, eu vou ser um servo agora. Por quê? O servo tem. O servo, pelo menos lá do meu pai, o servo tem comida direitinho. O servo do meu pai, Josi, meu pai tem um alojamento para eles dormirem lá. Eles dormem direitinho lá na fazenda. Eu vou voltar, ser um servo já está bom. E vou ver a casa do pai à distância, vou ficar lá. Ele pensou em voltar, mas entendeu que não dava para voltar como filho. E sabe, um outro problema nosso é que nas nossas segundas chances, nós mesmos queremos nos punir. A gente erra e a gente quer falar para Deus bem assim: não, Senhor, eu errei, mas eu sei do meu erro, pode deixar que eu vou me punir. Você está sendo melhor do que Deus? Se Ele, que tem todo o direito de punir a gente, enviou o Filho dele para morrer em nosso lugar, e você está querendo ser melhor do que Deus? Se Ele, que tem todo o direito de deixar a gente distante, Ele veio para mais perto, e Ele falou que não chama a gente mais como servo, mas chama a gente como amigo, e a proposta dele é nos fazer feito filhos de Deus. Eu sei dos meus erros, você sabe dos seus erros, mas os seus erros não podem te levar para longe da presença do Senhor. Você não precisa ficar se autoflagelando, se punindo, dizendo: não, eu não vou tomar a Santa Ceia porque eu errei, e eu tenho que pagar por esse erro. Você está pagando errado. Eu vou viver dessa forma, eu não posso corrigir os meus filhos, porque na idade dele eu também errei e fiz isso. Você está privando o seu filho de uma carga que ele poderia aprender e poder crescer com isso. Não, eu não posso falar sobre isso, eu não posso me posicionar sobre isso, porque eu mesmo já vacilei nessa área, e você não aprendeu nada com isso, irmão. Vai deixar a gente dar cabeçada até quando? Quando a gente vai diante de Deus, nós temos um Deus que também joga carga no mar. Sabe qual a carga que Ele joga no mar? Pecado. Ele joga no mar do esquecimento, e Ele não volta mais lá para buscar nada, irmão. Se confessares os vossos pecados, o nosso Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados. O filho pródigo achou que filho não dava mais para ele. Ficar do lado de fora da casa estava bom.
Mas quando o pai chega, o pai abraça, o pai envolve, o pai dá carinho, o pai dá consolo, o pai dá roupa, o pai dá calçado, o pai dá anel, o pai dá alimento, o pai dá uma festa. Alguém precisa ouvir isso aqui essa manhã. Alguém precisa ouvir isso aqui essa manhã. Você não é apenas um servo de Deus, você é filho de Deus. Deus está dando uma segunda chance para nós.